Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações hoje. Gente, hoje eu fiz um negócio que eu não costumo fazer, né? Eu acho que deve ser uma daquelas raras vezes que eu faço isso, né? Acabamos de terminar a live agora, né? 10h50 agora. A gente acabou a live aí tem uns 5 minutinhos e eu vim dar uma olhada aqui nas matérias e olha só que coisa que eu encontrei aqui. Eu falei, não, eu vou trazer. Eu vou trazer. Requião, ex-governador do Paraná. Perde tudo por apoiar Lula. Tá aqui, gente, a matéria. Eu vi isso aqui, eu falei, não, pena que eu não vi isso antes de fazer a live, mas eu resolvi trazer para vocês agora. Hoje, dia 15, né? Hoje, deixa eu ver aqui, sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Tô gravando esse vídeo agora às 10h50. Quem tava acompanhando a gente até agora há pouquinho na live, obrigado pelo carinho de vocês, né? Amanhã tem mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem o nosso link de convite para o grupo do WhatsApp, onde você não perde nenhuma das nossas matérias e da nossa live também. E também tem o nosso, a chave Pix, que é o nosso e-mail. Então, uma forma de você patrocinar e ajudar o nosso canal. Bom, gente, vamos aqui para a matéria, porque eu fiquei curioso em entender essa questão aqui do Requião, né? Ex-apoiador, defendeu Lula, fez campanhas, né? E agora o cara vem e diz que perdeu tudo por causa de Lula, gente, né? Mas fazer o L não é bom? O PT não é um partido bom? O Lula não é né? Enfim, vamos pra matéria, né, Fagundes? Matéria da revista Oeste, vocês vão encontrar aí na descrição, tá? Para acompanhar depois ou para compartilhar com alguém, caso vocês queiram. Não esqueçam também de compartilhar o vídeo, tá, gente? Divulga aí o nosso trabalho, o nosso canal. Em meio à crítica sobre a condução atual do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, afirmou que entende haver a ausência, entenda bem, afirmou que entende haver ausência de um projeto nacional consistente ao Brasil. A entrevista foi concedida ao portal Metrópolis. Olha aí. O paranaense disse que a política no Brasil se transformou em um cenário dominado por personalidades midiáticas e que ela deixa de lado propostas efetivas para o país. Segundo ele, o que preocupa é um projeto para o Brasil, não é um nome. O nome é folclórico, afirmou. Roberto Requião foi governador do Paraná em 2 ocasiões distintas. Seu primeiro mandato ocorreu de 1991 a 1994, quando deixou o cargo antes do término para concorrer ao Senado. Posteriormente, retornou ao Palácio do Iguaçu em janeiro de 2003, onde ficou até 2010, depois de se reeleger. O ex-governador reforçou que não guarda críticas pessoais ao presidente Lula da Silva, mas declarou que a gestão atual carece de direção e enfrenta sérios problemas administrativos. Para Requião, falta um projeto de governo. Não é uma presepada crítica, não é um espetáculo de televisão, disse. É o que vamos fazer com o petróleo, com a água, com a educação. E sumiu 4 bilhões, né, da educação. Requião também reconheceu que seu apoio ao PT afetou negativamente sua popularidade no Paraná. Ele afirmou que não concordava integralmente com a sigla, mas buscava se opor ao então adversário Jair Bolsonaro. Eu não estava apoiando exatamente o PT nem o Lula, explicou. Eu estava dizendo não à barbaridade que representava o Bolsonaro. E é engraçado, né, gente? Aí pra você ver como é que é a questão. Ele apoiou Lula, tratou o Bolsonaro como barbaridade e perdeu apoio. Todos que apoiaram Bolsonaro, a tal barbaridade, teve popularidade e alcançaram o objetivo. Tá aí Tarcísio de Freitas, tá aí o Jorginho Melo, né? O Cláudio Castro. E a lista vai, né? Indo aí dos que apoiaram Bolsonaro e que ainda hoje tem um perfil, né, aplaudido pela população brasileira. E o Requião apoiou Lula
para não apoiar a barbaridade do Bolsonaro. E aí, a barbaridade veio na popularidade dele. Por fim, Requião comentou que sua imagem ficou marcada pela rejeição ao PT, embora tenha considerado sua decisão necessária diante das opções eleitorais disponíveis. Então o cara apoia algo que o povo não quer, reclama porque perde a popularidade, e o que o povo apoia, ele disse que diante do que o povo... Porque traduzindo diante do que o povo apoiava, eu preferia apoiar o contrário, me lasquei. Né? Por fim, Requião comentou que sua imagem ficou marcada pela rejeição ao PT, embora tenha considerado sua decisão necessária diante das opções eleitorais disponíveis. Ou seja, Bolsonaro. O interessante é que mesmo com tudo, Bolsonaro continua na alta do povo. A rejeição ao PT só aumenta e o Requião está afundando. E ao invés de reconhecer os fatos, ele ainda continua agindo, tapando os olhos. Esse é o grande problema, gente, de muitos políticos. Reconhecem a desgraça do que é o PT, mas não dão o braço a torcer e reconhecer Bolsonaro como o nome que está na boca do povo. E continuam tratando Bolsonaro como se ele não fosse, né, amado pelo Brasil, como se ele fosse uma coisa ruim para o Brasil. Mas é interessante, porque você fala, Bolsonaro foi uma, oh meu Deus do céu, coisa ruim, mas aonde o cara vai, o cara é aplaudido e é amado. Os mesmos que criticam Bolsonaro, que não apoiam o PT hoje porque entendem que o PT não presta, também recebem o mesmo tratamento que o PT recebe, mas eles não dão o braço a torcer de forma alguma. Isso é uma coisa, gente, que me chama bastante atenção, né? Eles têm a dificuldade, porque assim, às vezes eu acho que é o orgulho. Às vezes eu acho que é o orgulho. O cara bateu tanto em Bolsonaro, o cara criticou tanto Bolsonaro em defesa do PT, que hoje, ao reconhecer o M que fez, eles se sentem envergonhados. Falam, cara, eu vou apoiar como Bolsonaro agora? Então, no mínimo, eu tenho que dar uma bordoada nele também, né? Vou fazer o quê? Porque a rejeição a Lula é apoio a Bolsonaro. E não tem como você olhar para esse cenário e dizer assim, eu me lasquei pela rejeição do povo a Lula, mas era necessário eu ser contra Bolsonaro. Então você foi contra o povo, cara. Porque se o povo tá rejeitando o Lula e apoiando o Bolsonaro, e você dizendo que foi necessário você ser favor a Lula e ser contra Bolsonaro, e hoje o resultado disso tudo é a sua vida política lá embaixo e não reconhecer os fatos, vai continuar com a vida política lá embaixo do mesmo jeito. Né? Não tem... Bom... Jéssica Matias Soares de Oliveira fez um comentário aqui que eu achei bem interessante, né? Olha só, é que os médicos daqui... lembrando, a gente tá nos comentários já, tá, gente? Deixa o seu comentário que a gente lê nos vídeos aí. É que os médicos daqui não queriam receber pouco, ir para o interior. Então, não queria de jeito nenhum. Queria a capital e ganhar muito. Fala aí do SUS, que foi o Lula que fez. Eu fui muito bem atendida... Sempre que precisei. Dá outras notícias. Vai para os Estados Unidos. Lá a saúde... Cadê aqui, gente? Que eu não entendi o que ela colocou. Vai para os Estados Unidos. Lá a saúde é ótima. Mas tu paga até para entrar nas clínicas, mesmo que não receba nada, né? Comentou ela aqui. Bom, aqui tem uns pontos que chamam a atenção no comentário da nossa amiga aqui. Ela comentou no vídeo, escândalo, mais médicos prejudicou o SUS. Aqui, gente, tem dois pontos que eu achei... Tem alguns pontos que eu achei interessante no comentário dela, defendendo aqui o mais médico. Primeiro, gente, ela diz aqui, os médicos daqui não querem ir para o interior ganhar pouco. Então, por quê? Primeira coisa, por que esse governo tão bom, e aí é que tá, o SUS é tão bom como ela coloca, esses médicos que vão para o interior, que não vão, eles não vão, por quê? Porque lá é o SUS.
E o tão bom SUS que ela fala aqui não paga nada. É uma merreca que paga aos médicos. Então já começa daí. E aí fica a outra pergunta. Quem é que coordena o SUS? O governo. Então por que o governo não melhora a condição do médico para ele ganhar melhor? Segundo ponto. Por que o médico procura as capitais para ganhar mais? Gente, quanto é para o cara pagar uma mensalidade de medicina? Quanto que é uma mensalidade de medicina hoje no Brasil? É R$500? É R$300? É R$600? É R$800 uma mensalidade de medicina? Não, gente. É uma fortuna você pagar a mensalidade de uma faculdade de medicina. Então o cara gasta rios de dinheiro para poder se formar, 5 anos. Depois o cara tem que se especializar, fazer uma pós-graduação, fazer não sei o que lá mais, para poder ter uma especialização. Aí o cara gasta outra fortuna. Aí, e detalhe, eu tô falando aqui só da mensalidade, eu não tô falando do custo de transporte que o cara vai gastar, do material que o cara vai ter que comprar durante esse período que ele tá fazendo a faculdade, porque ele tem que comprar livros, ele tem que comprar uniforme, tem que comprar isso, tem que comprar um monte de coisa, e que gera outro gasto, trabalhos e mais trabalho, que geram outro, eu não vou nem entrar nesse mérito aí, é só no mérito da mensalidade. Aí você quer que o cara gaste uma fortuna, invista na qualidade profissional dele, para depois ele ganhar uma merreca. Ninguém, gente, vai investir em algo para não ter esse retorno. Então já começa daí. Outro ponto, terceiro ponto que eu fico preocupado, gente, é o espírito de pobreza desse povo. Por que raios eu vou gastar milhões, uma fortuna, milhares de reais para formar e não posso desejar ganhar bem? Eu tenho que gastar muito e me contentar com pouco. Não, eu quero ganhar pouquinho. Eu quero ganhar, não quero ganhar muito. Eu gastei R$100 mil na minha formação, mas eu só quero ganhar um salário mínimo por mês. Eu gastava mais de 5 mil por mês, 3 mil por mês para me formar, mas eu só quero um salário mínimo. Gente, já começa errado. O cara tem família, quem é que quer ganhar pouco nesse mundo, Jesus amado? E aí ela puxa para a questão do SUS. Eu queria saber aonde é que ela mora, qual é o estado, qual é a cidade, porque eu quero me mudar para lá para conhecer esse trabalho do SUS maravilhoso que ela está falando, porque eu não conheço. Eu não conheço. Vivi a minha vida inteira em São Paulo, estou agora aqui no Nordeste e falo para vocês, não sei aonde é que tem esse SUS muito bom, que se ela tem esse SUS lá, parabéns para sua cidade, parabéns para o seu estado, né? Eu fico muito feliz que aí o SUS funciona, porque em outro lugar eu não conheço. E aí ela fala dos Estados Unidos. E aí é aquela velha história da falta de informação. Realmente, né, a meia-verdade com a verdade transformada em meia-verdade para gerar uma mentira. Bom, ela realmente tem razão. Nos Estados Unidos o serviço lá é pago. Mas você tem o governo disponibiliza, Medic, eu esqueci o nome, Medic, são 2 que tem. Um é para atender pessoas acima de 65 anos e outro é para atender pessoas com deficiências ou de baixa renda, que aí tem acesso gratuito ao serviço. Agora, o que chama a atenção é que lá é para quem de fato tem a baixa renda. Mas a pessoa não fica lá, como é aqui no Brasil, entra nos programas e fica a vida inteira presa. Lá a pessoa entra no programa, mas a pessoa é estimulada a procurar um emprego. Outra coisa, o nível de emprego nos Estados Unidos não é que nem o nosso Brasil. Lá as coisas não são tão absurdas quanto são no nosso país. E eu falo porque outro dia eu vi a reportagem de um cara catando latinha. E sabe qual era o carro de mão que o cara tava carregando as latinhas? Um Civic. Carro de mão, né, gente? Um Civic. Um catador de lata nos Estados Unidos, de ferro velho, com um Civic. Eu olhei assim e falei, hã? E o cara era brasileiro para acabar de empenar. Catador de ferro velho. Então, quando a gente pega faz um comentário desse, a gente precisa entender o sistema econômico do país, precisa entender como é a vida lá naquele país para comparar com o nosso. Lá, realmente, o serviço é pago, mas funciona. Diferente do nosso, que nem o pago está funcionando ultimamente. Lá não tem as arbitrariedades que tem aqui no nosso país. Lá tem um governo que prima pelo serviço que eles oferecem.
Você pega até as rodovias dos Estados Unidos, elas são feitas para durar séculos. Aqui não dura um ano. E todo ano estão recapeando a mesma estrada. A gente está aqui com uma rodovia aqui na minha cidade, pegando aqui, ligando uma cidade a outra, que é muito importante. São cerca de 30 quilômetros, já vai para mais de 5 anos que essa rodovia não termina. Parece que eles vão chegar em Marte, calçando essa estrada. Então, é muito fácil a gente dizer assim, nos Estados Unidos é pago, quando a gente não entende como é o sistema americano. Mas deixa pra lá, né? Mas como ela disse, o sistema do SUS é muito bom. Bom, gente, finalizando aqui, como a gente ficou preso nesse comentário, né? Mas eu agradeço aqui o comentário dela, né? Muito obrigado. E tá aí o nosso ponto de vista. Fui, gente, depois a gente volta com mais informação, né? Mas o Requião se revoltou, né? Perdi tudo. Quem se junta ao PT... Bom, vocês já sabem.